Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 10, vamos ler o versículo 9. 9, 10 e 11. Algumas traduções, dizem no começo do versículo, a saber. A minha já começa dizendo: se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e creres com o teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Conforme diz a Escritura, todo que nele crê jamais será, alguns dizem confundido, e outro decepcionado. De fato, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz para as nossas vidas. Se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e com o teu coração creres. Irmão, se estiver frio, pode desligar o ventilador, tá bom? Se estiver com frio aí, pode desligar o ventilador, não tem problema. Realmente está chuvoso esses tempos e faz bastante frio. Então, irmãos queridos, nós estamos aqui meditando nesse texto da palavra de Deus, que é um texto muito utilizado para mensagens de ordem evangelística, Claro que o entendimento é para que alguém entenda como deve ser salvo. Existe um adágio popular, existe um ditado popular, existe uma forma de dizer que as pessoas, para justificarem o não querer entregar a vida a Cristo. Deixa eu tirar o telefone daqui de cima, porque senão eu me distraio olhando e perco o raciocínio. Para querer não entregarem a vida a Cristo, rendendo-se a Ele como seu Salvador, dizem assim: mas eu já creio em Deus. Eu creio em Deus. Quantos já ouviram isso de alguém? Já ouvimos muito. Eu já ouvi inúmeras, dezenas de vezes. Você já entregou sua vida a Jesus? Quando a gente pergunta isso, a pessoa diz assim: epa, eu já creio em Deus. Eu creio em Deus e eu faço as minhas orações. Sempre ouvimos isso. Já é natural ouvir isso de alguém. Eu creio em Deus e todas as noites eu faço as minhas orações. De fato, realmente fazem. De fato, realmente creem. Mas o crer em Deus não é somente fator necessário e essencial para que possamos herdar a salvação. Existe outro fator. E eu estava conversando com meu filho hoje, e postando isso na internet, na minha página do Facebook, no meu Facebook, Eu estava falando sobre isso, tentando lembrar de uma regra da matemática que diz assim: se somente se, na álgebra diz assim, então A somente se B. Aí tem um símbolozinho que bota do se somente se, para que a pessoa possa entender durante a fórmula, o executar da fórmula aritmética, ela possa encontrar um resultado, que quer dizer que um resultado depende única e exclusivamente de um fator para que ele possa ser real, para que ele possa ser possível, para que ele possa ser alcançado. Então, um resultado específico nesta fórmula matemática, nesta condição se, somente se, ele só pode ser obtido se um fator X for exclusivamente aquele para que o resultado seja alcançado. Isso nós trazemos aqui para a condição
de herdar a salvação, existe um fator essencial que, atrelado a outro, encontra um resultado, e esse resultado é o resultado de vida eterna, de alcançar a vida eterna. E não é somente crer em Deus. Não é somente crer em Deus. Crer em Deus é muito bom. Crer em Deus é metade do caminho. A Bíblia nos diz que Satanás crê em Deus, e crê tanto que treme, que estremece, porque ele sabe a natureza, a grandeza, o poder, a vastidão do poder de Deus. Ele também sabe de sua condição, e que o mesmo Deus a quem ele conhece muito bem, já o condenou. Ele já está sentenciado. Falta só a execução da sentença. Então, queridos, sabemos que o crer em Deus não é fator primordial para que herdemos a salvação. Existe outro fator que tem que ser somado ao crer, para que nós possamos herdar a salvação. E como nós lemos aqui no versículo, quando ele diz: se com tua boca, se creres em Deus e com tua boca confessares, algumas traduções botam o crer primeiro e o confessar depois. Na minha tradução diz: se com tua boca confessares e creres em Deus, e a ordem dos fatores não altera o resultado. E qual é o resultado? Salvação. Então é preciso que, se creres, somente se confessares, somados os dois, obtém-se o resultado de salvação e vida eterna. Confessar a Jesus não é somente crer: eu creio em Deus, eu sei que existe um ser superior, eu sei que existe um ser acima dos céus. Ótimo, você sabe. Então o que falta para que você confesse? O Filho dele com seus lábios, o confessar publicamente, o confessar diante dos homens e de Deus. É por isso que muitas das vezes, quando se faz um apelo e alguém ergue as mãos, entregando sua vida a Jesus, entendendo a mensagem, ouvindo a voz do Espírito Santo, se pede para que a pessoa publicamente o assuma, vindo à frente, ou ainda expondo isso de alguma forma, para que todos saibam que agora, a partir daquele momento, ele é nova criatura. E todo aquele que serve ao Senhor não fica confundido, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. E a confissão para a salvação nos traz o entendimento do desejo de mudança, do arrependimento, da metanoia, da mudança de direção, do ir em uma direção e de repente voltar em outra, contrária daquela direção que era de condenação, de perdição, de morte eterna. O confessar nos traz um entendimento intrínseco a ele, e também é embasado em outras passagens, em outros versículos da Bíblia, que nos dizem que Jesus Cristo, além de Senhor Todo-Poderoso, também é Salvador, e Ele tem em suas mãos a chave da morte e do inferno, a chave para a salvação, que é o seu sangue derramado, que pagou o preço pelos nossos pecados, e assim, ao confessá-lo, não somente como Filho de Deus, como ser superior, mas como nosso Senhor e Salvador. Senhor meu, individual, meu, é meu. Se existe uma coisa que você pode ter um sentimento de que é só sua e de mais ninguém, é a sua intimidade com Deus, é a sua salvação. Afinal, ela é de fato individual. Eu não posso salvar meus filhos, eu não posso salvar meu marido, eu não posso salvar minha mulher, eu não posso salvar o meu vizinho, eu não posso salvar a ninguém. Eu posso ser instrumento de Deus para que aquela pessoa tenha um encontro com Cristo e venha a receber a salvação. Eu posso ser um instrumento de Deus para fazer com que os outros entendam,
Você pode ser instrumento de Deus para fazer com que outros entendam. Você pode ser instrumento de Deus para ser usado pelo Espírito Santo, para que a pessoa consiga entender que se ela não se arrepender, se ela não confessar, porque o crer todos creem, com exceção daqueles que se dizem ateu, que na hora do maior aperto gritam, ai meu. Pode até ser força de expressão. Culturalmente, nós clamamos por Deus nessas horas de espanto, né? Meu Deus. Às vezes a pessoa não está nem clamando a Deus, é força de expressão. Mas, em algum momento ela fala, meu Deus, que susto. O carro quase bateu, meu Deus. O avião quase caiu, meu Deus. Várias coisas, a criança quase se machucou, meu Deus. Me dá graça com esse menino Peralta, Jesus. Até clama por Jesus, né? Jesus, né? Sempre temos forças, figuras de linguagem que utilizamos a palavra Deus. Mas quando a alma fala, quando o coração exprime, quando nossas bocas confessam aquilo que vem de dentro, aí sim é gerado algo num reino que nós não podemos ver, mas que existe, que faz com que algo aconteça na sua vida, e aquela sensação de vazio é preenchida, e aquela sensação de medo vai embora, e a tristeza também bate em retirada, e o desejo até de tirar a própria vida é esquecido. Existe algo que quando conscientemente nós fazemos, não porque alguém foi lá e disse no seu ouvido, ora comigo assim, Jesus, aí a pessoa repete, Jesus, eu te entrego a minha vida, eu te entrego a minha vida. Deixa só ela terminar de parar que eu vou ali pro bar. Não vale quando alguém te diz como fazer. Você precisa fazê-lo de livre e espontânea vontade. Nós precisamos fazê-lo. Sem Jesus nas nossas vidas, irmãos, não dá. Nem teríamos continuado a prosseguir no ministério depois de tantas lutas que passamos no início desse ano, no seio da nossa família. Tantas tribulações, perdas, recursos esgotando, gastando tudo que tínhamos e não tínhamos para nos suprir por conta de enfermidades. Essa enfermidade que está aí. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, disse: ei, calma aí, estou aqui contigo, não te desampararei, nem te deixarei. Eu sou contigo. Quem tem que vir para os meus braços, vem logo. Aleluia. Ontem recebemos a notícia da partida do nosso amado querido adorador, irmão Lázaro. É verdade, está com Cristo. Em uma de suas canções ele dizia: ainda bem, eu vou, ainda bem que eu vou morar com Deus, né? É isso, irmãos, nosso destino é esse. Mas para que possamos ter nos nossos corações essa certeza, essa convicção absoluta, nós temos que entender que precisamos crer e também confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Que você que está ouvindo essa palavra, que está recebendo essa palavra no seio do seu lar, possa ser alcançado pelo amor de Cristo Jesus nesse momento. Que nós aqui, irmãos, possamos ser alcançados pelo amor de Cristo Jesus nesse momento, pelo consolo, pela unção, pelo poder, pela glória. Que algo novo de fato aconteça para aqueles que ainda não conseguiram fazê-lo. Confessar, crer e confessar. Crer e confessar é primordial. Se, somente se, salvação é igual a crer e confessar. Confessar com o quê? Com os lábios, com a boca, falar, dizer.
fazer, decidir, sair de cima do muro, tomar um posicionamento, mudar de rota, acreditar de fato e viver verdadeiramente este relacionamento íntimo e real com Deus. Amém? Feche seus olhos. Aleluia. Senhor, nós estamos aqui esta noite, orando a Ti nesse momento, entendendo o que a Tua palavra quer dizer para as nossas vidas. Crendo, Senhor, que podemos receber, meu Deus, algo de Ti de forma tremenda e poderosa nas nossas vidas. Que era a salvação, a vida eterna aos Teus braços, para que possamos entregar e possamos desfrutar da plenitude. Mas para que isso aconteça, nós devemos crer e confessar. Devemos querer mais do que somente olhar para um Deus à distância. Devemos querer mais do que somente vivenciar uma religiosidade, de ir a uma celebração, não viver e nem experimentar, meu Deus, a intimidade contigo que é gerada quando confessamos com nossos lábios. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Mais de Ti, Senhor.
verdadeiramente gostaria de fazer esta noite, confessar a Jesus como seu Salvador, alguém levante sua mão. Lembre-se que é público, é sincero, é de livre e espontânea vontade, porque o Espírito Santo te trouxe o entendimento e a conscientização do pecado e do juízo, que você precisa mudar de vida. E eu gostaria de saber se há no nosso meio alguém que nesta noite, neste momento, entrega a sua vida a Jesus Cristo, confessa a Ele como seu único e suficiente Salvador. Há alguém? Se há alguém em nosso meio, ou ainda assistindo e acompanhando pela internet, que decida entregar a sua vida a Jesus, ore ao Senhor dizendo: eu te confesso, Senhor, como meu Salvador, como meu único e suficiente Salvador. Eu te entrego a minha vida, o meu coração, tudo em mim, Senhor. E eu quero mudança, verdadeiramente mudança na minha vida. Que somente o Senhor habite no meu coração. Venha, Senhor, a escrever o meu nome no livro da vida e me transformar em nova criatura, num filho de Deus. E somente aqueles que confessam, que creem no seu nome, no nome de Jesus, têm o direito de ser chamados filhos de Deus. Poder, o direito, a posse do título de filho é para aqueles que confessam. Aplaudir a Jesus, seria digno, né? E se for para Ele, faça como Ele merece. Aleluia. A Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Porque nós cremos e com nossos lábios confessamos que Tu és o Senhor dos senhores, o Filho de Deus, nosso eterno e único e suficiente Salvador. Aleluia. Podeis sentar, irmãos. Que Deus abençoe. Vamos encerrar nesse momento a transmissão. E a igreja nesse momento.